Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não passo por aqui, não é mesmo? Bora falar hoje do poder de ser você, do poder de seguir aquilo que você verdadeiramente acredita que é o correto para você, o poder de você olhar para sua essência e ter a coragem de seguir a sua essência em vez de seguir aquilo que disseram que é o correto para você. O grande questionamento aqui é: o que você quer? É verdadeiramente o que você quer ou é aquilo que as pessoas acreditam que você deve querer? Os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você quer conquistar, é o que verdadeiramente você quer ou é aquilo que te disseram que você deveria querer? Como que você tem esse discernimento, né? Como que você acessa esse discernimento? Sabendo quem é você em essência. E eu vejo que muitas pessoas estão simplesmente colocando outras prioridades em vez de verdadeiramente buscarem quem são você em essência. E eu vou falar aqui com as mulheres, tá? Então, vou direcionar minha comunicação às mulheres. Mulher, você que não sabe, né, quem é você em essência, simplesmente você segue aquilo que te dizem, não aquilo que você acredita que é o correto pra você, aquilo que você acredita que é o certo pra você. Eu vou te fazer um questionamento. Você é feliz? Você é feliz ou você comprou a felicidade que alguém falou pra você que você tinha que ter? Vou te dar um exemplo bem claro, tá? As mulheres que foram mães, né, que viveram essa fase maternal, estão aí se dedicando aos filhos, estão cuidando de seus filhos. E alguém da família ou alguma amiga fala que em vez daquela mãe que está cuidando dos filhos, cuidar dos filhos, se dedicar aos filhos, que é o que aquela mulher deseja, alguém da família vem e diz que você deve ir trabalhar, que você deve simplesmente sair, parar, delegar isso pra alguém. E aí você vai e segue essa pessoa, em vez de você fazer aquilo que você acredita que é o certo pra você. Tem outro exemplo também, tem o contrário, né? É quando a mulher, ela acredita que ela deve trabalhar e alguém da família ou alguém do círculo dela fala que não, ela deve se dedicar aos filhos porque ela foi mãe recentemente, ela deve se dedicar aos filhos muito além da licença maternidade, porque ela deve ficar 5, 3, 4 anos se dedicando somente aos filhos, mas dentro daquela mulher ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela tem essa vontade dentro dela. E alguém ali, alguma mulher, algum homem do círculo dela falou que não, que o correto é ela ficar com os filhos, né? Então, vale esses dois exemplos. Vale tanto para um lado quanto para o outro. Então, o meu questionamento aqui é: você vive a vida que você quer? Ou você vive a vida que te falaram que você tem que ter? Porque se você tá vivendo a vida que te falaram que você tem que ter, sinto lhe dizer, você não vai manifestar, você não vai criar. Eu sou muito boa em manifestação. Muito boa em manifestação. Eu manifesto. Eu posso estar, assim, no meu pior dia, mas eu tô manifestando, né? Aquilo que eu quero. E, ó, independente de estado emocional, independente de qualquer coisa, eu tô manifestando. E pra mim, dentro do meu ponto de vista, uma das chaves da manifestação é você seguir aquilo que você acredita que é a sua essência. Você seguir aquilo que você acredita que é o correto pra você. Então, às vezes você tá num trabalho, você tá trabalhando com uma coisa que não tá totalmente desconectado com aquilo que você quer. Tá totalmente desconectado com aquilo que você é. E você continua ali porque as pessoas do seu redor disseram que é o certo pra você. E aquilo acaba te adoecendo, percebe? Ou vou trazer o exemplo do casamento aqui. Às vezes você tá num relacionamento, às vezes você tá num casamento. E as pessoas ao seu redor falam pra você sair daquele casamento, sair daquele relacionamento. Mas dentro de você, você ama aquela pessoa, você quer ficar com aquela pessoa. Por N motivos. E aí você fica naqueles conflitos internos. Muitos dos seus conflitos internos vêm porque você tá dando mais credibilidade para o que a outra pessoa acha que é o certo para você do que o que você acha que é o certo para você. Então, olha para os seus conflitos hoje. Olha, a grande maioria dos seus conflitos hoje é por conta disso. É porque você não acredita no que é certo para você. E eu vou falar muito sobre isso no lado feminino da coisa, que é a minha jornada de autoconhecimento feminino, tá?
que as inscrições já estão abertas, muitas de vocês já receberam mensagem, e se eu fosse vocês, eu escolheria entrar, né? Pra quem me acompanha aqui no Instagram, viu que eu dei uma pausa, né, das lives, dos posts, porque eu fiquei num processo interno de perceber o quanto que as pessoas não priorizam o autoconhecimento, e eu fiquei muito chateada com isso. É como se a minha alma ficasse muito chateada com isso também. Né? O quanto que as pessoas acham, ainda acreditam que elas vão fazer dinheiro, que elas vão ter um relacionamento legal, sem investir em autoconhecimento. Isso é, assim, loucura, né? No meu interessante ponto de vista. O meu caminho foi o autoconhecimento. Existem outros caminhos? Existem. Mas os outros caminhos também envolvem desenvolvimento pessoal. Então eu acredito que você só vai alcançar aquilo que você verdadeiramente quer, aquilo que a sua alma, que a sua essência quer, através do desenvolvimento pessoal. E é isso que a gente vai trabalhar no lado feminino da coisa. A gente vai te mostrar o que a sua essência quer. E a sua essência te escolhe, não é você que escolhe a sua essência. Então, o quanto que você ainda tá preso, né, ao que a outra pessoa acha que a outra pessoa acha que é a verdade pra você. Eu vou trazer o meu exemplo, ok? Meu exemplo. No lado feminino da coisa, quando você vem pro lado feminino da coisa, pra jornada de autoconhecimento, eu aplico um teste em você para que você entenda quais são os seus padrões, o que você verdadeiramente quer. É um questionário complexo, totalmente extenso, que você faz para que você descubra qual é o seu modelo feminino. E esse modelo feminino abrange aí inúmeras coisas. Então, na verdade, existem 2 modelos femininos que estão predominantes. Você vai entender isso dentro do lado feminino da coisa. E quando eu fiz esse teste pela primeira vez, eu achei que estava errado. Sério, na hora que eu fiz, eu falei assim, tá errado. Não deve ser. E depois, quando eu fui olhando, eu falei assim, sim, é o que eu quero. É isso que eu quero. Então, você começa a perceber o quanto que você comprou de julgamento das pessoas, o quanto que você comprou de conclusões das outras pessoas mesmo. Por exemplo, toda a minha infância, eu ouvi da minha mãe que eu não deveria confiar em homem. Porque ela passou por situações desgastantes, ela passou por situações que não foram legais com homens, e ela me passou esse saber para que eu não passasse pela dor. Então ela me trouxe a projeção de que estar dentro de um casamento, evoluir dentro de um casamento, não é a melhor maneira. Não é a melhor maneira. Porque ela teve um modelo feminino frustrado, que é o modelo feminino da companheira, né? Onde a mulher ela se realiza através do sucesso do homem, onde a mulher ela alcança status, poder, através do sucesso do homem, e ela se sente totalmente realizada com isso. Então, tem muitas mulheres que o que elas verdadeiramente querem é seguir os homens. E quando elas se frustram com isso, elas ficam totalmente machucadas. A minha mãe, ela tem esse modelo de feminino. E ela ficou totalmente machucada e me passou isso. E aí, quando eu fui fazer o teste dos modelos de feminino, eu percebi o quanto que eu acreditava que, eu queria muito, muito, muito estudar, guerrear, ir pra vida. Sabe assim, uma coisa totalmente desconectada de mim. Isso me cansava, isso me drenava. Eu vivia em constante luta pelas coisas. Isso me drenava muito. E aí, quando eu fui fazer o teste que eu aplico no lado feminino da coisa, eu percebi que muito do meu desenvolvimento pessoal estava dentro do meu corpo também. Estava no meu contato com o corpo. Estava no meu contato com a natureza. E eu já fazia isso. Só que eu nunca percebi. E eu estava ignorando isso. Eu estava vibrando no lado negativo da caçadora. Um dos meus modelos femininos é a caçadora. E quando eu percebi isso, eu comecei a mudar alguns padrões, alguns comportamentos, e eu percebi mudança significativa em várias áreas da minha vida. Então, quando você descobre aquilo que você verdadeiramente quer, quando você descobre o seu modelo feminino,
Dentro do teste que eu aplico no lado feminino da coisa, você consegue ajustar muitas coisas. Você consegue mudar o seu padrão de comportamento e fluir em várias áreas da sua vida. Então percebe que o autoconhecimento, ele é a base, ele é o pilar para que você deslanche nas outras áreas da sua vida. É uma ilusão você acreditar que você vai prosperar no dinheiro, no relacionamento amoroso, na saúde, sem ter a base do desenvolvimento pessoal. É uma ilusão. É uma ilusão acreditar que você vai prosperar nessas áreas se você não cuida da sua energia. É uma ilusão acreditar que você vai vender e você vai se conectar com os seus clientes se você não se conecta com aquilo que você verdadeiramente é e quer. Um dos pilares das vendas, né, para quem é empresário, para quem é empreendedor, um dos pilares das vendas é a conexão. Como que você vai criar conexão com o cliente se você não tem conexão com você? Os seus clientes, o seu público, na maioria das vezes, é o seu espelho. Então, se você não se conecta com você, como que você vai alcançar isso com o seu cliente? Como que você vai vender? Como que você vai prosperar no seu negócio? Então, muito disso está nessa base do desenvolvimento pessoal, onde você adquire maturidade emocional para que você se conecte com você e possa se conectar com o mundo, com o dinheiro, com o relacionamento amoroso com os homens. Certo? Então, quanto que você vem negligenciando o autoconhecimento? Quanto que você vem negligenciando aquilo que você quer? Aquilo que você verdadeiramente quer? O quanto que você se dedica para perceber isso? Isso é um dos questionamentos que eu gostaria que você aprofundasse. Isso é um dos questionamentos que eu gostaria que você olhasse. E que você compartilhasse também essa live para que mais pessoas possam acessar isso. Para que mais pessoas se questionem isso. Para que você possa também ser um agente de transformação para outras pessoas. Muitas vezes a gente acredita que o autoconhecimento é só o interno, é só a gente acessar o nosso mundo, é só a gente simplesmente entrar para dentro da gente, para dentro da nossa jornada, para dentro das nossas dores, para dentro da nossa história. E a gente esquece que você se conhecer também tem uma premissa de que você pode transbordar isso para o outro, que você vai transbordar isso para o outro. Então é muito, 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 muito importante que você compreenda isso, que você entenda isso. Certo? E agora eu vou deixar um questionamento aqui. Vou deixar um questionamento. O que você verdadeiramente quer? Digitem, comentem aqui pra mim. E qual foi a história que você comprou na sua vida? Qual foi a ideia que você comprou em toda a sua vida do que você deveria ser e do que você deveria querer? Vou trazer mais um exemplo e vou direcionar minha comunicação para as mulheres. Por exemplo, durante toda a sua vida, o que você foi ensinada a querer? Você foi ensinada a que você deveria se dedicar aos filhos, à família, ao marido? Ou você foi ensinada que você não deveria depender do marido e você deveria ser extremamente independente, estudar, batalhar, trabalhar? Ou você foi ensinada que você deveria se dedicar à alimentação, à saúde e focar nisso? O que você foi ensinada? O que te direcionaram a querer? O primeiro questionamento, eu acho que além de você... Muito além do que você... As pessoas estão entrando. Olá. Muito além do que você vive hoje, do que você quer hoje, você tem que fazer esse questionamento pra você. O que na sua infância, o que na sua adolescência te direcionaram a querer? Muitas respostas estão aí. Vou trazer meu exemplo para que vocês possam se analisar aí, ok? Então, durante a minha infância e minha adolescência, eu fui direcionada a querer sucesso. A minha família, a minha mãe, sempre me mostrou que o dinheiro, ele era um salvador. Ele iria me salvar. Ele iria me trazer a segurança. Olha só. Muitos dos seus problemas e das suas questões, a raiz está aqui. Se você não entendeu isso, volte 10 casas. Volte 10 lives. Eu parei de fazer live um pouco, né? Mas tem live salva aí. Tem no YouTube também. Eu subi bastante pro YouTube. Eu tô há 3 anos aqui fazendo live. E passando conhecimento. O que mais é possível, né? Quanto mais eu posso passar? Então, olha lá, Nádia colocou.
Não recebi direcionamento nenhum. Tem um presente aí, então, pra você. Nem pra estudar, nem pra ser mãe, nem pra ser nada. O que mais é possível? O quanto que você pode ser grata pela sua mãe, então, que você ainda não percebeu e não considerou, né? Porque olha o quanto que você... Se você não, se você faz essa pergunta pra você e você entende que você não recebeu direcionamento nenhum, o quão grata você pode ser pra sua mãe do que ela te mostrou que... Ou pro seu pai, enfim, vou olhar pras mulheres, né? O quanto que você pode ser grata por essas mulheres que elas deixaram você fazer as suas próprias escolhas. Então, hoje, o que você quer? Então, quando eu fiz essa pergunta pra mim, eu fui direcionada, eu fui instruída pela minha mãe de que o dinheiro seria um salvador pra mim. Só que esse conceito, essa questão do dinheiro ser um salvador pra mim, ela veio de um lugar de dor. Você percebe que ela não veio de um lugar de amor? Ela veio de um lugar de muita dor. Muita dor. Onde a minha mãe foi dependente financeiramente do meu pai e se frustrou com isso. E me passou isso. Então, se eu não olho pra isso, se eu não tenho essa consciência, eu vivo a minha vida inteira frustrada com o dinheiro. Faz sentido? Faz sentido? Cadê as mulheres comentando aqui o que elas foram instruídas a querer perceber? Então, muitas mulheres foram instruídas a serem mães, né? Muitas mulheres. Muitas mulheres foram instruídas, como eu, a ter sucesso financeiro por conta própria, né? Então, e não existe certo e errado. Se quisesse dançar na igreja, ela fazia roupa. Se quisesse dormir até meio-dia, brincar e não ir à escola. O quanto que você pode agradecer pela liberdade que você tem, né, de escolher. Certo. Teve esse primeiro quesito. Agora eu vou levar vocês pra fazer o questionamento. E hoje, o que vocês querem? Hoje, quais são os objetivos? Hoje, quais são as escolhas de vocês? Hoje, o que vocês verdadeiramente desejam? E aí tá a questão. Se o que você deseja hoje é a mesma resposta da primeira pergunta, eu vou te convidar a pensar. Você verdadeiramente quer isso? Ou tem algo a mais, tem algo por trás disso? Então, se você faz a pergunta, bom, eu desejo também sucesso profissional, eu desejo ter um sucesso profissional, eu desejo ser independente dos homens. Pra que homem? O quanto que você tá vivendo pelo que você foi direcionada e não pelo que você verdadeiramente quer e escolhe, percebe? Então, e quando você percebe que isso não te faz bem, né? E quando você percebe quando isso não te faz bem, quando você começa a criar conflitos e atritos por conta disso. E é o que a gente libera, né? Esses conflitos, esses bloqueios é o que a gente vai liberar dentro do lado feminino da coisa. Que lá a gente vai aprofundar muito mais. Então, eu percebi dentro de mim que eu tenho esse modelo do feminino que é a da caçadora. É a buscadora. É a que vai, a que faz, a que caça, né? Só que é algo da minha essência. É algo meu. E eu também tenho outro modelo de feminino porque nunca é um. Sempre é mais de um, tá? Na verdade, você tem dentro de você mais de 6. Tá? E tem alguns que estão mais predominantes. Então, eu tenho o outro lado do feminino que escolhe muito um relacionamento amoroso, preza muito pelo belo, pela beleza. Então, se eu não olho para esse outro lado também, eu vivo em desequilíbrio. Então, talvez você tá vivendo em desequilíbrio porque você não olhou para esses aspectos. E são esses aspectos, os aspectos da sua alma, os aspectos do que você verdadeiramente quer, que eu vou te convidar para aprofundar no lado feminino da coisa. Tá bom? Para que você, de fato, aprofunde nisso. A Nádia comentou: fui uma criança muito livre. Acabei de perceber que ainda estou assim, sem direcionamento. Entendi. Obrigada pela luz.
Então, o que importa não é o que falaram pra você pra onde ir. O que importa não é o que a sua mãe, o que o seu círculo fala pra você para onde ir. E se ninguém fala para onde ir, você se sente perdida, porque em algum nível você acredita que você precisa do direcionamento de alguém, perceba, o que verdadeiramente importa é o que você acredita para onde você deve ir. E não o que as pessoas disseram para onde você deve ir. Então, se você vive em eterna confusão porque ninguém te disse para onde ir, então você precisa de um direcionamento, porque se você não tiver um direcionamento para onde você vai, porque as pessoas têm que te dizer para onde ir, perceba, o que verdadeiramente importa não é o que disseram para você para onde você deve ir, e sim você, para onde você escolhe ir. Essa é a grande chave, onde você tem a escolha, onde você é a escolha, onde você é o empoderamento, tá? Então não importa o que te disseram que você deve fazer. O que verdadeiramente importa é o que você acredita e o que você escolhe fazer. Certo? Isso é uma das questões, certo? Perfeito, perfeito. Grandes fichas caem, né? São duas perguntas que trazem aí muitas consciências. Então, grandes fichas caem dentro disso. E não tem como você evoluir, dentro do meu ponto de vista, dentro da minha experiência, não tem como você evoluir nessas áreas que você busca, relacionamento amoroso, carreira, profissional, ou até mesmo que disseram que você deveria ir, se você não se aprofundar em desenvolvimento pessoal. Não tem como. Não tem como. Você vai ficar rodando em círculo, rodando em círculo, rodando em círculo, rodando em círculo. E você nunca vai se dar conta de que é você que faz as escolhas da sua vida. E não as pessoas que devem escolher por você. Certo? E aí você me fala, mas Mayara, existem muitos sofrimentos, existem muitos conflitos. Então eu vou fazer mais um exercício. Olha para um conflito da sua vida hoje. Pode ser um conflito de dinheiro, um conflito da vida profissional, um conflito amoroso, um conflito de saúde. Olha para isso. E você vai fazer uma pergunta para esse conflito. Estão prontos para a pergunta? Essa pergunta é muito intensa, viu? Estão prontos? Quem vai assistir gravado faz do mesmo jeito, tá? A pergunta é, quando você olha para esse conflito, a pergunta é: quem você está tentando controlar com isso? Quem você está tentando controlar com isso? Então, se você tem um desafio de dinheiro, quem você está tentando controlar com a sua escassez financeira? Quem ou o que você está tentando controlar com a sua escassez financeira? Quem ou o que você está tentando controlar com suas questões emocionais? Quem ou o que você está tentando controlar com a sua falta de emprego? Quem ou o que você está tentando controlar com os seus distúrbios no relacionamento amoroso? Quem ou o que você está tentando controlar com a doença? E grandes fichas vão cair. Você está disposto a abrir mão de controlar essa pessoa ou essa situação? Vou dar um exemplo aqui, tá? Um dia eu atendi uma moça que ela não conseguia criar um emprego. E ela precisava criar um emprego porque ela tem uma filha pequena. Só que, se ela criasse um emprego, o pai da filha ia dar menos contribuição financeira para a filha. Ela sentia que, como ela estava ali provendo, trazendo dinheiro para casa, ela acreditava que o pai ia ali relaxar um pouco, não ia ter tanto compromisso financeiro.
Então vocês percebem que em algum nível ela estava tentando controlar o pai da criança pela escassez financeira dela? Teve uma época da minha vida, vou trazer mais um exemplo meu para que vocês possam entender. Teve uma época da minha vida que eu queria muito ter uma grande mudança profissional. Eu queria ter uma grande mudança profissional. Mas se eu tivesse a mudança profissional, eu ia perder um processo judicial. Então percebem que a minha não mudança profissional estava controlando o processo judicial? O quanto que você está disposto a abrir mão desse controle? Porque você vai soltar o problema quando você abrir mão do controle. E como que você abre mão do controle? Entendendo que você tem mais ganhos abrindo mão do que não abrindo. Entendendo que a sua vida vai ficar parada se você não abrir mão. Quantas mulheres criam escassez financeira para controlar os maridos? Hein? O quanto que o controle faz com que você crie situações desgastantes. Você está verdadeiramente disposto a abrir mão do controle? O controle, por que você tem o controle? Porque você acredita que se você tiver o controle, o seu senso de sobrevivência vai estar mais aflorado, você vai estar em mais segurança. A sua sobrevivência não estará em risco se você não abrir mão do controle. Se você mantiver o controle perto de você, próximo de você, a sua sobrevivência não estará em risco. Percebe que é um mecanismo de você se sentir mais segura? Então, para que você se sinta mais segura, você controla o seu parceiro amoroso. E esse controle pode vir de diversas formas. Pode ser através de um conflito de escassez financeira, pode ser através de uma chantagem, pode ser através de uma doença. Então aí você fica doente para que o seu parceiro cuide de você, em vez de passar mais tempo fora de casa. E aí você mantém em segurança o seu casamento. Percebe que o mecanismo ele é a segurança? Percebe que o que você está querendo é a segurança? E aí esse assunto é totalmente profundo, né? Porque todos os seres humanos querem segurança. E as pessoas traumatizadas, as pessoas que passaram por traumas, as pessoas que passaram por situações desgastantes, que colocaram ali a sua sobrevivência em risco, elas precisam, na verdade, de mais segurança do que as outras pessoas. E se elas não entendem isso, elas não conseguem fluir na vida. Não tô falando nem de profissional, nem de amoroso, tô falando da vida. Eu sou uma pessoa que, não só pela minha história, não só pela minha infância, mas pela minha essência, eu prezo por segurança. E se eu não compreendo isso, eu não consigo fluir, gente. E você tem vários mecanismos para trazer segurança para você. Um lugar confortável é segurança. Comida é segurança. Um casaco é segurança. Checar se tudo está certo é segurança. Percebe? Estar num lugar calmo, morar num lugar mais calmo, que é onde eu moro hoje, é segurança. Então, se eu não compreendo isso, é capaz de eu morar numa cidade totalmente igual eu morava em São Paulo, na capital de São Paulo, totalmente, né, aquela coisa toda. Minha vida é totalmente outra desde que eu vim morar no interior. E isso tem a ver com a minha essência, com o meu modelo de feminino também, a caçadora. A caçadora, ela preza por estar perto da natureza, né? Então, isso também tem a ver com o meu modelo de feminino, que é o que eu ensino no lado feminino da coisa, que é a minha jornada de autoconhecimento. Sugiro que vocês entrem e acessem. O investimento é R$197, gente, é super significativo. São 2 encontros fora da curva. Fora da curva mesmo.
Certo? Certo? Grandes fichas caíram, né? Com essa live. Vou fazer mais lives. Vou me engajar a fazer mais lives. Eu não tava fazendo lives por conta do que eu falei. Mas eu vou trabalhar o meu ego. Fazer lives. Certo? Maravilhoso. Quem for ver gravado, por favor, deixe os insights no vídeo. Eu vou subir esse vídeo também lá pro YouTube. Tá bom? Vocês gostaram desse tema? Foi um tema meio aleatório, com um monte de tudo. Mas é isso. Fazendo um wrap-up, assim, um resumo. Siga o que é verdadeiro pra você. Siga o que é leve pra você. Observe o que é leve pra você. Olhe para o que é leve pra você. E não para o que te direcionaram. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Fico feliz. Tá bom? Vamos fazer um pouco de desprogramação neurobiológica? A desprogramação neurobiológica é uma técnica energética que eu dou aula, que eu ensino. Eu dou o curso de desprogramação neurobiológica, que é uma técnica energética que você pode utilizar no seu processo de autoconhecimento para liberar programas mentais limitantes. Então, crenças que te limitam, bloqueios, padrões. Tudo que tá aí no seu corpinho, regendo a sua vida. E não você regendo a sua vida. Seus programas mentais estão regendo a sua vida. Então, a desprogramação ela é incrível para você, para o seu processo de autoconhecimento. E também para quem quer trabalhar na área de ferramentas energéticas, de facilitação energética. Também é uma ferramenta muito legal. Então, bora lá? Então, eu vou ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica. Em todos os lugares onde vocês ainda não querem seguir a essência de vocês, porque vocês querem controlar alguém usando as máscaras que vocês usam, vocês podem desprogramar, atualizar, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Em todos os lugares onde vocês ainda se mantêm refém das máscaras que vocês usam, porque isso tem muitos ganhos para vocês, porque vocês ainda se mantêm conectadas a essas pessoas que vocês estão tentando controlar, com essas situações das quais vocês estão tentando controlar, vocês podem desprogramar, atualizar. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Que energia, espaço, consciência e escolha você e o seu corpo podem ser agora para atualizar uma realidade em que vocês criam em vez de vocês destruírem. Vocês podem desprogramar, atualizar, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. A natureza, ela sempre está criando. Já pararam para perceber que a natureza ela está criando o tempo todo? E mesmo quando ela está destruindo, mesmo quando ela se destrói, mesmo quando acontece um furacão, né, um tornado, um vulcão em erupção, ela cria. Ela está criando, ela está em criação. Então, o quanto que você está paralisando a sua energia criativa porque você acredita que você deve ficar na eterna destruição. Tudo que isso é, tudo que isso representa, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Então, o quanto que você vem se conectando com a destruição ao invés da criação, que paralisa seu senso de criar. O quanto que você está desconectado de você, que te faz com que você entre em total destruição de quem você verdadeiramente é. Tudo que isso é, tudo que representa, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Certo? Show! O que mais é possível, né? Muito bom a energia da DNB. Vou deixar essa live salva. Tá bom? Um beijo.